Olá, estamos começando mais um programa Observatório do Jornalismo. Esta é a terceira edição. Este é um programa do Sindijor, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe. E hoje, em comemoração ao mês dos jornalistas, que foi dia 7 de abril, nós temos aqui dois ex-presidentes que vai conversar com a gente, falar um pouco dessa história de luta dos jornalistas em Sergipe, no Brasil, da luta sindical, de toda essa história que com certeza faz parte da democracia do nosso Brasil. Então quero dar aqui as boas-vindas a Milton Alves, um grande ex-presidente, presidente por duas vezes, completou um mandato, depois teve um mandato inteiro. Jorge Washington, também quero agradecer aqui a presença, já mais recente, antes de Paulo Souza, antes de Carol um pouco, que também foi dois mandatos, um mandato completou e o outro mandato deixou para que Carol continuasse. Quero agradecer as presenças de vocês, primeiro dando a saudação aqui a Milton Alves, pela deferência, né, Claro. É uma alegria estar com vocês, né? Eu acho que discutir a história do jornalismo de Sergipe é sempre importante. Importante porque, dialeticamente, nós renovamos o pensar da profissão diariamente. Então, eu acho que, enquanto nós pudermos discutir o jornalismo, será sempre um campo aberto para ideias e ensinamentos. Então, muito obrigado pela presença. Vamos conversar mais um pouco. Também dar uma saudação aqui a Jorge Washington, que ele possa também dizer se está alegre ou não de estar aqui participando do programa, que é dele. Estou muito feliz, obviamente. Claro, ao lado aqui de Milton Alves, um pouco mais da velha guarda, eu já dessa nova guarda aí do jornalismo sergipano, que assumiu o sindicato também com essa tarefa, né, de conduzir aí as lutas dos jornalistas e, de fato, parabenizar aqui pelo espaço, um espaço aberto para discutir jornalismo, para discutir comunicação, para discutir imprensa, enfim, para dialogar com a população sobre uma profissão tão importante quanto essa que é a nossa, para a democracia, né, para o dia a dia dos cidadãos. Que, aliás, a gente, mais uma vez, não cansa de agradecer a direção da Câmara, a toda a equipe também da TV Câmara aqui de Aracaju, que cede esse espaço, gratuitamente, para que a gente pudesse vir debater e conversar assuntos, não só de interesse do jornalismo, mas também de interesse da sociedade. Mas falando de interesse, Milton, como é que foi fala um pouco da sua época de presidente, que foi presidente de um sindicato, época ainda que estava saindo para a redemocratização, estava todo um processo de explosão, de melhorias, que queríamos algo melhor para o nosso Brasil. Como é que foi essa transição, participar desta época? Olha, foi um tempo proveitoso, né? Mesmo porque nós vivíamos um instante em que o país estava saindo da ditadura militar que havia sido instalada a 1º de abril de 64, e não 1º de abril, sim em 31 de março, né? Porque achavam que era 1º de abril, aí 31 de março, 1º de abril, dia da mentira, aí disseram, não, é 31 de março. Na verdade, ela foi no dia 1º de abril. E em 85, o sindicato já estava saindo de uma associação de jornalistas, primeiramente a Associação de Jornalistas de Aracaju, depois cresceu para a Associação de Jornalistas de Sergipe, e conseguimos finalmente formar uma diretoria e conseguir do Ministério do Trabalho, com o apoio de vários companheiros que na época da FENAGE, conseguimos a carta sindical. A partir daí nós começamos a cuidar da nossa vida aqui. Foi uma luta, eu diria assim, o tempo que eu fui presidente, eu diria que foi um tempo como, digamos, como uma água numa chaleira, né, fervendo, né? Era aquela ebulição direta, entende? Muitas contradições, os companheiros querendo entender como era a vida sindical do jornalista e como a gente poderia se colocar diante do patronato. Foi difícil, mas conseguimos grandes vitórias. Nesse período, você não foi o primeiro presidente, mas fez parte já desde o começo dessa articulação, não é isso? O sindicato ainda tem uma foto, que eu achei essa foto a maior representação do sindicato, que foi a reunião que nós decidimos pelo sindicato, né? Transformar a associação em sindicato. O primeiro presidente naquela época foi o Célio Nunes, né? Depois veio o Antônio Vieira, entende? E de Antônio Vieira eu consegui
depois de uma luta bem travada politicamente, com respeito, né? Mas havia umas questões partidárias, mostro, que o pessoal ainda entendia como você tinha uma visão politicamente mais à esquerda, então o pessoal entendia que a gente ia transformar o sindicato num mero gueto, né? Partidário ou ideológico. Ideológico não, porque essa aí foge qualquer limite possível. Mas partidário nós nunca, eu pelo menos como presidente, nunca procurei dar a conotação partidária ao sindicato. Respeitei a todas as matrizes políticas, entende, que forma a categoria de jornalistas. Jorge, qualquer coisa também você pode interferir, que você dá uma contribuição na palavra, a gente está aqui dialogando, que isso é importante. Agora, eu vou lhe perguntar daqui a pouco, mas antes eu quero fazer uma pergunta a Milton, o seguinte, Milton, mas você que está de fora hoje, você não está na linha de frente, não está na direção do sindical, o que é que você acha que mudou da sua época para a época de hoje? Olha, distante eu não estou, né? Eu acompanho. Tem um filho que faz parte. Que é diretor do sindicato. O Milton Alves Júnior é diretor do sindicato. Mas eu acompanho os passos. Eu acho que o Paulo tem feito um belíssimo trabalho. A Carol marcou seu tempo, o George marcou seu tempo. Evidentemente que a relação hoje é mais leve do que do tempo em que eu fui presidente. Mas ainda assim há conflitos seríssimos, né? Há muita incompreensão, porque ainda se vê dentro de uma redação os companheiros sindicalizados, ou os dirigentes sindicais, como se fossem coisas assim que assustam. O jornalista não assusta. Eu acho que a diretoria do sindicato cumpre o seu papel. Qual? O de defender os interesses de cada companheiro sindicalizado, né? Hoje, eles deram um avanço muito forte, muito grande, para impedir os pseudo-jornalistas, que naquele tempo a gente já conseguia, tínhamos aberto o caminho para impedir a chegada de charlatões, né? Era aqui um problema aqui. Eu cansei de ir a várias reuniões em mesa de juízes, né, na justiça, buscar o direito do sindicato. Conseguimos algumas vitórias. Hoje não, hoje a coisa já está diferente, eu acho que já tem um controle maior dessa situação. Havia uma facilidade, os jornalistas gostavam de se filiar mais ao sindicato ou não? Que daqui a pouco, Christian, lembrando de Christian, que já foi grande presidente também, Jorge Washington também, vou até saber dele nessa questão também. Eu acho que o trabalho de ontem é o trabalho que se faz hoje. Chamar os companheiros para dentro do sindicato. Porque o sindicato não vai sobreviver sem a ajuda da mensalidade, né? A contribuição de sindical foi retirada, né? A gente podemos até questionar o imposto sindical, mas é uma necessidade. Sem dinheiro, como é que a diretoria do sindicato vai pagar empregados, luz, telefone? Verdade. E olha que a gente sabe que diariamente quem estiver na presidência do sindicato tem que estar eternamente em contato com a Federação Nacional de Jornalistas e com outros companheiros dos sindicatos estaduais. E participando também dos eventos, das manifestações também. Qualquer coisa que você faça no sindicato é investimento. E vai exigir do caixa do sindicato gastos. Se não tiver... Acho que essa é uma contribuição que se dá também, não só a gente falando do sindicato de jornalistas, porque estamos falando de jornalismo aqui, mas para o sindicalismo de forma geral, que muita gente que está nos assistindo também faz parte de outras categorias e que eu acho que seria importante, acho que as pessoas perceberem esse valor, né? A importância do sindicato e o quanto a gente tem ganhado com os sindicatos, o pior e o quanto a gente não tem ganhado com eles também por uma questão de falta de força da própria categoria, né? das pessoas que não dão essa força. Eu pedi ao sindicato o boleto do recolhimento do imposto sindical. Paguei. Não, por que você vai pagar? Porque eu quero, eu acho que eu
tenho que contribuir com o sindicato. Até porque é bom até lembrar que eles não acabaram, enfim, a lei não está dizendo que acabou, ele apenas deixou facultativo, quer dizer, que deixou aberto para vai depender da consciência de cada companheiro, da consciência. Cada companheiro entender a razão da entidade, né? Vai contribuir sem problema. Né, que eu acho, como eu estava dizendo isso antes, né, Jorge, com o sindicato, a gente tem já tanta dificuldade de conseguir algumas vitórias. Você imagine sem os sindicatos, né? Edmilson, vamos falar de uma forma mais ampla. Sim. Imagine o que seria hoje os trabalhadores do mundo, não falemos só de jornalistas. Isso, é verdade. Pensemos no que seriam os trabalhadores hoje do mundo se não fosse a luta sindical lá atrás, a organização e a luta. Hoje você estaria trabalhando 14 horas, 16 horas por dia, como era antigamente na Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial. Você não teria direito a férias, 13º, enfim, há uma série de benefícios e de ganhos que foram conquistas da organização dos trabalhadores e dos sindicatos. É verdade. Isso não dá para apagar da história. E retire os sindicatos hoje da luta cotidiana e você vai ver retornar tudo isso novamente, como está acontecendo, as tentativas que estão sendo feitas neste momento de um governo, né, que eu vou chamar um governo de exceção, vou chamar assim, do que está sendo feito num processo avassalador, sem que a população tenha apoiado esse tipo de mudança radical que está acontecendo no país, e as conquistas estão sendo retiradas em tão pouco tempo. Sem discussão nenhuma. Sem discussão nenhuma. Então, retire os sindicatos e isso só vai se acelerar. A coisa ainda parou, veja a reforma da Previdência. Ela foi barrada, de certa forma, por conta do povo e dos trabalhadores na rua. Pressão. E a organização dos sindicatos. Então, para os jornalistas, isso é fundamental fortalecer o seu sindicato. Afinal de contas, a gente tem conquistas, algumas derrotas, mas também muitas conquistas, como o Milton falou. Verdade, as derrotas existem até para você se organizar melhor para a luta, mas várias e várias conquistas dos sindicatos jornalistas aqui, desde a época de Milton, passando por Christian, passando por mim, chegando a Paulo Souza, Carol, enfim, são conquistas que só são possíveis com a organização, mas para que a organização possa acontecer, é preciso que os colegas trabalhadores jornalistas se conscientizem disso e apoiem o sindicato. E como é que se apoia o sindicato? Financeiramente e na luta cotidiana de estar apoiando, participando dos atos dessas assembleias. Porque muitas vezes até tentam colocar culpa, às vezes, na diretoria do sindicato. Né? Quando o sindicato não é a diretoria. Exatamente. A diretoria apenas organiza a vontade. O sindicato não é a diretoria. O sindicato, a direção sindical organiza a categoria para a luta. Ela faz a organização dos trabalhadores daquela categoria, no nosso caso, jornalistas. Mas a força do sindicato está exatamente quando todos se juntam à diretoria para fazer a luta. E essa força, eu faço uma observação, por exemplo, aonde era a sede do Sindicato de Jornalistas? Em uma pequena sala do prédio da Associação Sergipana de Imprensa. Cedido. Pagávamos um aluguel. Isso. Hoje, ela está numa sede maior, bem mais confortável, entende? E que atende a todos, né? Eu acho que essa parte física é um pedaço de toda essa luta. Sim. De toda essa estrada de se buscar o melhor para a categoria. Vamos falar um pouco dessa estrada depois do intervalo. Vamos ter um momentozinho assim para você ouvir outras informações da TV Câmara. E daqui a pouco a gente retorna com o Observatório do Jornalismo. Bom, de volta com o Observatório do Jornalismo, um programa do Sindijor, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe, trazendo hoje aqui neste mês do jornalista, que foi dia 7, dia do jornalista, então mês de abril, estamos aqui com Jorge Washington, ex-presidente, e também com Milton Alves, também ex-presidente do Sindicato de Jornalismo, falando sobre essa importância do sindicalismo na história dos jornalistas e também na história do nosso Brasil. Milton, teve um momento forte de grande acirramento lá atrás, no início da organização do sindicato, uma greve. Fala um pouco dessa greve, que foi uma greve que abalou o Estado, foi referência, inclusive, para o Brasil inteiro. Olha, uma greve histórica, né? Essa marca praticamente a vida do Sindicato de Jornalistas de Sergipe. No início dos anos 1990, nós havíamos decidido por uma greve, né? Foi já na sua gestão? Foi. E ela
praticamente mexeu com todo o comando, né? Na época, presidente eu não era o presidente, eu era diretor do sindicato junto à Federação Nacional de Jornalistas. O presidente era Luzinete Silva, que infelizmente na época da greve, ela estava afastada por problemas de saúde. E aí o Zé Araújo, já falecido, foi quem cuidou do comando nesse período. Nós tiramos a TV Sergipe do ar. E foi aquele, fato, né? aquele impacto, né? Porque foi uma greve conjunta, jornalistas, radialistas. E quem era da TV Sergipe fazia piquete em frente à TV Jornal. Quem era da TV Jornal ia para a TV Sergipe, para que os patrões não vissem seus funcionários além da porta. Só rememorando a história, a TV Jornal hoje a Canção Nova. Né? Foi... Eu me lembro da TV, eu estava no piquete na TV Jornal, a hoje senadora Maria do Carmo passou como proprietária da empresa e 5 minutos depois desceu um funcionário e disse assim para um grupo de jornalistas, estavam lá eu, Niura, Ofélia, e ele disse: olha, Dona Maria está dizendo que aqui não é lugar de piquenique. Aí eu abri um risozinho meio sarcástico e entendi até a mensagem do coitado, não tinha nada a ver com a história. Aí eu disse: olha, eu não quero fazer do senhor um garoto de recado. Mas se ela perguntar se a gente continua aqui, diga que vamos continuar. Sabe por quê? Porque aqui é um piquete. Piquenique eu posso fazer as margens do Rio São Francisco, em Propiá, ou na Lagoa do Salomé, em Sede de São João, que é a terra dela. Acho que é importante resgatar que esta greve ela foi fundamental porque ela deu um salto qualitativo e quantitativo nas condições de trabalho e salariais dos jornalistas enorme. Foi um salto significativo, né? A gente tinha uma condição salarial muito ruim e a partir daí dessa greve a gente deu uma... Né, foi um divisor de águas. Né, e assustou principalmente, não tanto o pessoal da TV Jornal. Sim. A Rádio Jornal, ela ficou quase o dia inteiro no ar com um locutor. O fura-greve, né? Que foi o que vinha a ser vereador logo depois, o Laércio Miranda, com um grupo de assessores que ele tinha. E a TV Sergipe, o César Franco ficou assustado, não é? Porque eles não conheciam aquele manejo e começaram a jogar a imagem direto do Rio de Janeiro. E era um custo altíssimo, né? Você botar a programação do Rio em Aracaju, em Sergipe. E aí o que é que eles fizeram? Pediram que retransmitissem a programação da TV Globo Nordeste, que é sediada em Recife. Sim. E aí sim, aí foi menor. E numa reunião que nós tivemos lá, houve até incompreensões de alguns companheiros, porque eu entrei por uma negociação com a superintendência da TV, eu, Niura, Ofélia, e eles pediram apenas que nós permitíssemos que funcionário é um linkzinho que eles têm, que tem um controle da programação nacional, da publicidade nacional. Olha, a cada 2 horas, 2 funcionários entram e fazem, não tem problema. Para não ter, também não estamos aqui para mexer na fortuna da televisão. Não quer prejudicar, quer que resolva, né, as condições de vida. E agora, o que nós queremos é isso. E entregamos o relatório a pauta de reivindicações. O César depois distribuiu uns discos lá, que era temas de novela. Eu saí com 3 discos, a Ofélia também. Nós sempre da superintendência rindo. Aí uns colegas acharam que nós tínhamos chegado a um acordo. E foram presenteados. Porque fomos presenteados. Eu seria uma deselegância ele presentear e entregar, não receber. E não fica com o teu negócio aí, porque o nosso problema é greve. E estava todo mundo cá na porta do portão da TV Sergipe. A greve continuou. Depois é que nós decidimos, entende, num acordo
de reajuste salarial. Isso. Né? Eles não chegaram ao quanto nós tínhamos pedido, que eu não me recordo o percentual, mas se aproximou bastante do percentual que nós queríamos e aí, então nós voltamos todos. Agora, também nessa greve, um colega nosso tentou fazer um programa de esporte, passando pela cerca de arame farpado, que margeia, delimita a área da TV Sergipe, e chegando lá o jornalista Ivan Ribeiro, que era um colega nosso de São Paulo, estava dirigindo o departamento de jornalismo. Se eu vinha fazer, vai fazer aqui o quê? Se vinha apresentar o... Não vai. Não vai ter noticiário. Os colegas estão em greve, rapaz. E ele queria... Por favor, vai embora, rapaz. Infelizmente existe essas E depois coisas, ele né? confessou, ele tinha, quem trabalha em televisão sabe disso, ele tinha mais ou menos 8 a 9 horas de material frio, que ele poderia ficar gerando em todo noticiário. Resultado, mas quando chegava, era Sergipe Notícia, negócio, não me recordo como era. Hoje é o STV Sergipe, negócio. Era a primeira edição, 1h da tarde, segunda edição. Aí ficava a primeira e segunda edição, a terceira edição que havia, que era depois lá do Jornal da Globo, lá meia-noite, 1h da manhã, não tinha um horário certo. Era meia-noite, 1h, 2h, 3h da manhã, dependia do Rio de Janeiro. O que é que eles fizeram? Eles transmitiam o noticiário de Pernambuco. Nós não sabíamos o que se passava em Sergipe. Em Sergipe. Agora, também teve uma outra greve um pouco mais, né, recente, que também teve muito embaraço aí para o patronato, lembra um pouco, que conseguiu lembra um pouco também algumas conquistas. Do companheiro Milton e dos companheiros da época. Na verdade, a gente pegou o sindicato num processo muito, muito difícil e muito complicado, né, Edmilson? A gente pegou numa época em que Sergipe sustentava o menor piso salarial entre jornalistas do Brasil. Verdade. Apesar dos avanços da época do companheiro Milton, da companheira Luzinete, enfim, de vários companheiros que buscaram uma elevação da nossa condição salarial, a gente chegava naquele patamar no ano de 2003, 2002, quando a gente assumiu o sindicato, como o menor piso do Brasil, infelizmente. Então, a partir dali, a gente colocou como meta principal do sindicato lutar para que a gente saísse desse patamar, organizar a categoria para fazer lutas sucessivas e conquistar um patamar melhor. E a gente conseguiu, ano após ano. Quem pegar as convenções coletivas, ano após ano, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, você vai ver o avanço que a gente deu nesse período, saindo finalmente, né, da condição de menor piso salarial do Brasil, com saltos significativos, ganhos reais e com luta, fazendo luta. Uma dessas lutas foi, salvo engano, em 2010, mas já dentro de uma conjuntura, Milton, em que a TV Sergipe impõe um diretor de jornalismo vindo de fora, vindo do Rio de Janeiro, não me lembro se veio diretamente do Rio de Janeiro, como uma imposição da TV Globo Nacional, e o cara chegou assim, com aquele punho de ferro, chamado punho de ferro, cheio de ordenanças e de... Era ele quem mandava. Era ele quem mandava, não tinha discussão, vertical, de baixo para cima, façam, e morreu aí. E isso foi criando uma insatisfação muito grande na TV, prejudicando muitos trabalhadores, aqueles que pelo menos tentavam fazer o combate dessa ditadura que foi implantada dentro da TV, acabaram sofrendo bastante com isso. Então, procuraram um sindicato e aí o sindicato, tanto o sindicato dos radialistas, dos jornalistas, quanto dos radialistas, se juntaram para fazer essa luta em favor dos trabalhadores ali da TV Sergipe. E aí, vamos fazer greve, vamos fechar, vamos. E aí foi um ato histórico, não só porque Milton somou os dois sindicatos, como a gente conseguiu agregar através das alianças com outros sindicatos, das alianças com as centrais, a CUT, a CTB, a gente colocou pelo menos ali uns 20 sindicatos junto com a gente para fechar a TV Sergipe durante todo um dia. De fato, nós conseguimos. E havia um problema, Jorge. Por exemplo, quando nós íamos discutir reajuste salarial com a CERT, Associação de Rádio e Televisão, depois virou Cineterge, né? Quem era o presidente da CERT? Era o gerente financeiro de um jornal. Geralmente era um colega da TV. Nunca era o dono. Era o preposto. Nunca era o dono. Era o preposto. Resultado, eles chegaram lá e dizer, olha, eu conheço a história. Se você conhece, então vamos acertar. Não posso. Os donos não podem
fazer isso. Até bem pouco tempo. Era bem parecido, né? Agora é que a presidência do sindicato patronal é que está na mão de um dono de jornal. É Então, difícil. Aí mas ficou até bem pouco eles tempo se realmente era assim. distanciam, Olha, na mas verdade. nós vamos conversar um pouco agora sobre essa realidade também. Continuar ainda, né, sobre essa realidade sindical do nosso Brasil no próximo bloco, daqui a pouquinho. Vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta. De volta com o Observatório do Jornalismo, um programa do Sindijor, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe. Então vamos continuar aqui com os dois ex-presidentes aqui do Sindicato dos Jornalistas, do Sindijor, Milton Alves e Jorge Washington. Milton Alves lá do começo da história do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe e Jorge Washington também já dessa nossa turma mais recente, das nossas. Então a gente estava falando um pouco da história, queria só finalizasse, porque tem um fato bem curioso, né, que impactou também aquela greve que você estava falando, que foi a falta de transmissão da final, já que teve a final aqui do Campeonato Sergipano. Naquele ano, o Confiança precisava de um simples empate para ser campeão. Houve um dos jogos lá, o segundo ou foi o terceiro, que o Confiança ganhava de 1-0 até os 44 minutos. E a torcida já gritava, é campeão, é campeão, é campeão. Quando o Sergipe empatou, né? Aí, outro jogo. O Sergipe precisava ganhar e o Confiança bastava um empate. Um empate. Na decisão mesmo, a TV Atalaia foi transmitir, fazer a gravação e nós fomos para as cadeiras do estádio. Depois que nós ouvimos a gravação, a TV Atalaia botou no ar, né? Sem cerimônia nenhuma, né? Porque os 90 minutos houve uma tempestade, né, digamos assim, de palavrões. E se ouvia, audível, bem, entende? E a polícia ainda tentou intervir, né? Houve uma confusão lá, empurra, entende? Alguns militares ainda puxaram arma, entende? E aí foi uma loucura nas cadeiras, mas felizmente não houve nem tiro, nem prisões, né? A TV Sergipe a TV Atalaia fez o material dele, ruim, né? Jornalisticamente, negócio impossível de ir ao ar, mas colocaram. Era o que tinha. Os jornalistas pararam, né, Milton? Mas ficou esse registro, né? Ficou esse registro. Era bonito porque quando a TV Sergipe botava no fundo dos gols, né? Atrás dos gols, aí vinha jornalistas em greve. Jornalistas e radialistas em greve. O tempo todo, né? Bastava a bola ir para um goleiro daquele que você lia, a faixa estava lá, né? Então acabou atrapalhando um pouco essa transmissão. Fica a história, né? Fica a história. Mas agora vamos falar um pouco dessa nossa realidade. O que vocês esperam dessa nossa realidade para o sindicalismo brasileiro? Não só para o Sindijor, mas para todo o sindicalismo. Jorge. Edmilson, eu também rememoro um pouco aqui do meu período enquanto presidente do sindicato. A gente pegou um período difícil, que foi a derrubada da nossa exigência de diploma para o exercício da profissão. Foi um golpe tremendo. Eu era presidente e eu encarei uma barra muito pesada, Milton, porque a gente vinha de uma organização, uma tentativa de organização da categoria mais forte, de fortalecimento, e de repente vem um ministro ou os ministros e determinam que para ser jornalista necessariamente não se precisa do diploma em nível superior. Quando nós nunca dissemos que para fazer comunicação, né? Para participar, não precisa de diploma. Um articulista, um economista que possa vir fazer um comentário, alguma coisa, ele necessariamente não precisa do diploma de jornalismo para exercer. O jornalista que vai coletar matéria, coletar informação, entrevistar, produzir, apresentar produto jornalístico em empresa de comunicação, toda uma técnica, né? Toda uma técnica, todo um estudo, toda uma preparação ética e do fazer jornalístico, esse sim era o que a gente dizia. Foi o que a gente sempre exigiu. A gente pegou esse período difícil e fizemos aquela luta que era o que, pelo menos, tentar garantir, junto ao Ministério do Trabalho, que se tentasse fechar pelo menos um pouco o funil para que a porteira não abrisse e a gente tivesse aí uma enxurrada de pessoas que se pseudo-intitulam jornalistas, indo ao Ministério do Trabalho e conseguindo lá a carteira de jornalista para
o atestado de jornalismo, né, pelo Que Ministério. acaba enfraquecendo, né, a O que profissão. enfraquece a categoria e coloca em risco, inclusive, a qualidade do produto jornalístico, né? A gente, então, fez vários acordos com o Ministério do Trabalho, aqui em Sergipe. Ele se mantém até hoje com a direção do sindicato. A gente tem conseguido um pouco barrar essa enxurrada, essa entrada sem limites de pessoas que montam um blog ali e já querem tirar um registro de jornalista. É o que mais tem hoje, né? É o que mais tem hoje. Você... E o pior, se apresenta nos espaços, né, de imprensa, como se jornalista fosse, e que querendo os mesmos, digamos assim, os mesmos direitos de quem está num jornal impresso, numa TV. Quem passou, inclusive, 4 anos numa faculdade, né? Ficou ali Migrante. 4 anos não aprender jornalismo. Essa questão, por exemplo, eu continuo defendendo que o leigo, Sim, quando eu digo leigo, é aquele cara que não tem diploma Habilitação. nenhum de nível superior, sim. né? Principalmente da área de humanas, que está lá colocado a escola de comunicação. Sim. Eu sempre defendi no sindicato, continuo a defender o estágio misto, que é o modelo francês. Sim. Isso. Você é assistente social, como eu sou, você é advogado, você é professor, como Ivan Valença, você é um economista, você vai para a faculdade de comunicação Fazer só. para você compreender o quê? As técnicas de redação. Fazer o complemento, né? As técnicas, você até sai, às vezes sai muito mais preparado do que aquele aluno que faz o curso de comunicação Todo, só todo. nisso, né? Porque ele vem com outro embasamento de uma outra profissão, de direito, de economia, de serviço social, de letras, entende? Porque aí você, complementando, você lhe ajuda até a entender o caminhar da profissão. Agora, você não ter nenhum curso superior, não conhecer o que seja a língua portuguesa, se você puser um O, ou que é isso aqui? O cara não vai saber se é um círculo, se é um pneu de bicicleta, se é a lua, se é o sol ou se é um zero. Para um cidadão desse, é melhor você apostar no zero e mandar embora. E tem mais E não permitir que tenha um registro de jornalista. e toda essa tiragem dessa obrigatoriedade, não é que não existe, porque ainda existe os cursos, ainda existe, inclusive quando tem concurso, TV, a Assembleia Legislativa de Sergipe está fazendo O próprio concurso, tá STF, exigindo. O próprio anos STF, depois de ter retirado a exigência, verdade. exigiu diploma Fez para o os concurso, jornalistas exigiu. que fizeram concurso para o STF. porque E sabe é- que é importante a qualificação. E ele é importante que você exija o diploma de jornalista, não é? Porque você não tem essa prática de ser um outro profissional com uma pós-graduação em jornalismo. Além da Isso. precarização, né? O cara não é bem preparado. Qualquer coisa que oferecer ali, ele vai, porque quer aparecer na A gente televisão, precisa deixar claro, quer mas aparecer você no está rádio. correto. Comunicar é um direito humano. Isso. A comunicação é um direito humano, é um direito de todos. verdade. Todos têm direito a se comunicar, têm direito a gerar informação. Isso não é problema nenhum. Agora, o fazer técnico jornalístico exige uma preparação. Não dá para eu sair do nada e simplesmente querer assumir uma profissão de jornalista ou der errado em tudo na minha vida e eu vou ser jornalista. Eu- É verdade. Não é. Eu, Bom, quando fui presidente do sindicato, eu fiquei diante de situações espantosas. Eu prefiro guardá-las, entende? Pra não revelar. Não, para não me irritar, como eu me irritei lá atrás. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Nós íamos ter 2 blocos só. Nossa direção aqui aumentou mais um bloco, porque realmente o assunto estava muito interessante, mas infelizmente o programa tem horário. Então, nós queremos agradecer a presença aqui de Milton Alves, um combatente, combativo, né, um jornalista realmente de referência para o nosso estado de Sergipe, ex-presidente do nosso sindicato. Agradecer pela sua presença aqui no Observatório do Jornalismo. Muito obrigado também, mas eu digo sempre que o jornalismo é como uma bela noite, né? Ela pode acabar hoje, clareia quando chega o dia, mas ela volta para uma mesa, digamos, uma mesa de bar, Muito para os bem. mais saudosos, com uma cervejinha para você discutir a vida e a profissão. Eu quero também agradecer a presença aqui de Jorge Washington. Aliás, foi na época de Jorge Washington que eu comecei a militar no sindicato
dos jornalistas. Foi logo com o Christian, mas realmente mais ativamente perfeito. Participando. Foi na época de George Washington, um convite deles. Quero agradecer. Até hoje estamos aí nessa luta. Agradecer aqui pela presença também, pelos esclarecimentos e outras oportunidades a gente enlarguece mais o nosso assunto. Eu aqui quero agradecer pelo espaço e lembrar que, rapidamente, que a gente está vivendo um momento muito difícil do país e neste momento é que os bons, grandes e jornalistas que têm um compromisso com a sociedade justa e democrática é que tem que aparecer. Então eu conclamo a esses jornalistas a fazerem um verdadeiro jornalismo e atenderem aos reclames da sociedade, que é por justiça, democracia e paz e liberdade, que é o que a gente está precisando. Olha, o Observatório do Jornalismo não está terminando, ainda temos mais um bloco e vamos trazer algo aqui mais cultural. O Sindijó vai estar apresentando no dia 30 de abril do nosso Forró da Imprensa, para comemorar esse mês de abril, dia 7, que foi o dia da imprensa. Então, depois do intervalo, nós vamos falar aqui também sobre esse atrativo cultural do Sindicato dos Jornalistas. Estamos de volta com o Observatório do Jornalismo, um programa do Sindijor, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe, para discutir imprensa, para falar de jornalismo, para falar de democracia, enfim, para falar também de diversão, né? Estamos aqui com dois diretores do nosso sindicato, do Sindijor, o nosso Nivaldo Cândido e também com Milton Alves, que vai falar sobre o Forró da Imprensa. Você já está convidado desde já a participar do Forró da Imprensa, que vai ser quando? Dia Nivaldo? 30 de abril. É importante dizer que nós que somos comunicadores, né? A gente anuncia forró de advogado, não tem nada contra, forró de enfermeiro, forró de professor, porque não também o forró do comunicador, o forró da imprensa. Então, chegou a nossa vez, pela primeira vez, o Sindijor está realizando esse grande evento, esse mega evento, um evento com qualidade, com forró de qualidade, né? Vão ser 3 atrações, os 3 moleques, que todo mundo sabe que é muito bom, João da Passarada, que todo mundo conhece, é extraordinário. O estilo dele é muito parecido com o Alcimar Monteiro, não deixa nada a desejar do Alcimar. E tem também aquela galera mais jovem, que é o Forró da Rajação. Então, são 3 grandes atrações para esse mega evento que vai acontecer dia 30 de abril. Aí o pessoal, olha, mas 30 de abril é segunda-feira. Nós sabemos disso, só que terça... Né? Exatamente, só que terça vai ser feriado, ou seja, dia 30 de abril, véspera de feriado, lá no Cotiguiba, a partir das 19 horas, tá? E como é que está sendo os preparativos para o evento? O local bem centralizado, né? O Cotiguiba bem centralizado, dá para as pessoas deixar o carro em casa e pegar o táxi, o Uber, o né? ônibus. Enfim, aquilo que Agora, foi melhor. Edmilson, algo que o Nivaldo falou, que é bem bacana, cara, é que o evento Forró da Imprensa, apesar do nome, né, da nomenclatura imprensa, na realidade é para todos nós. Todos. Todos que fazem parte da imprensa de uma forma pessoas, geral, exato, e também para a sociedade. Muitas também. pessoas me perguntaram, mas estavam entrando até em contato lá Sim. com a Augusta, lá na sede, né, do nosso sindicato. Mas vem cá, eu posso levar minha esposa, posso levar... Claro, pô, você Claro. pode levar seu filho, pode levar sua sogra, pode Forró levar... da imprensa, porque está pode sendo levar todo promovido mundo pela imprensa, categoria, né, exatamente. Pelo Sindijor. Exatamente. Como forró do advogado, Vai ser uma né? festa Forró do muito advogado, todo bacana, mundo pode ir. inclusive é muito importante a gente agradecer mais uma vez ao Cotiguiba, que nos abriu esse espaço. Não tenha dúvida né? disso. O evento não vai ser naquela parte de cima, né? Naquela parte, né, mais aconchegante, com ar-condicionado, não. O nosso vai ser no calor mesmo nordestino, vai ser ali na quadra. No calor da emoção, no calor do tradicional, forró, no no tradicional. calor do São João. Do São João, pois é. Até por conta do Entendeu? espaço, né, Exato, que o espaço vai ser maior, vamos ter algumas mesas lá. Vai ser, na verdade, na quadra, né? Na quadra. E uma coisa que você falou que é bem interessante, o negócio das bandas. A gente, quando estava dialogando se iríamos lá na reunião da diretoria, vamos fazer ou não vamos? Tá, vamos fazer o Forró da Imprensa. Tá certo. Aí a gente começou a discutir as bandas, né? Foi. Aí Nivaldo disse uma, nosso amigo João Evangelista disse outra, não sei o quê. Aí disseram os 3 moleques do forró. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Os 3 moleques do forró, rapaz, eu não ouvi falar não. Mas já vi, é muito bom. Mas todas as pessoas que eu falei, olha, vai ser João da Passarada, que todo mundo já conhece. Forró da Rajação, que é uma banda que toca muito em barzinho, toca muito forró caju, essas músicas mais atualizadas, o Safadão, Aviões, enfim. E os 3 moleques do forró. Quem, rapaz? Haroldo dos 3 moleques do forró. Eu disse, Haroldo e o pessoal. Rapaz, é muito boa. É muito boa. Aí, sabe o que disseram pra mim?
vocês vão ter dificuldade em saber qual a primeira banda, qual a segunda, qual a terceira. Porque as 3 bandas são muito São boas. boas. Realmente, São boas. as pessoas também têm visto muito comentário de todas. Inclusive- né? Logicamente, tem algumas pessoas que conhecem mais um, outros conhecem Exato. mais outro, Eu mas, particularmente, né? não Os conhecia, três realmente mas já são me falaram bem tanto recepcionados. que eu fui atrás de um CD e realmente a banda é Olha, muito Ô, boa. Edenilson, muito só, boa. só Lembrando complementando um o que fato os Três Moleques Sim. faz tanto sucesso, porque para onde ele vai, falou a banda dos Três Moleques, é impressionante. Ele realmente movimenta com o público. Eles fazem uma quadrilha improvisada de São João, entendeu? E Eles realmente interagem. interage Anima. com o público. E eles fazem um verdadeiro arraiar, vamos supor, do São João. Então por isso que é bastante comentado, bastante divulgado e bastante conhecido. Vai ser uma festa muito boa, O sem forró dúvida, dos Três sem Moleques, dúvida. o forró. Agora, o forró da imprensa vai quebrar um pouco uma tradição e dizer assim, que a abertura do forró é tal evento. Não, E esse a nosso abertura é evento nossa. tá sendo- A abertura é nossa. Não, a abertura vai A ser abertura é nossa. o forró da imprensa. Não, e sabe o que é Mas mais tem, interessante? tem espaço para todos os forrós. Não, claro, claro. Digamos que nós vamos ser o esquenta O pro ensaio, forrozão o da ensaio. TV Sergipe. É o esquenta. É o ensaio, esquenta, é o ensaio. É o O que ensaio. acontece é o seguinte. Até porque, A na proporção verdade, não é- a proporção não é tem. diferente. Eu só tô brincando. Nosso objetivo, na verdade, é mais confraternizar os colegas das várias categorias de imprensa, como eu já falei, radialistas, jornalistas, publicitários e também a sociedade, porque não adianta, você falou em coisa interessante, não adianta o jornalista, né, ter a notícia e não ter para quem repercutir, É verdade. informar, né? Então é a sociedade que é o principal público, então também você é convidado para participar dessa grande festa. Agora, falando em público, Nivaldo, é bom deixar claro que a procura está muito grande. Esse final, hoje pela sim. manhã, por exemplo, eu tive com o pessoal que vai fazer o sistema de bar de lá do Lá do Cotiguíba. Cotiguíba. Eles informaram que durante o final de semana a procura foi muito grande pelos ingressos. Dia 30 de abril, imperdível, Muito não bem. perca. Então, a gente estão animados aqui, você não perca também. Eu vou estar lá e você também é convidado a estar também junto com a gente, né? Você que é profissional da imprensa e você também que é amante da imprensa, que possa estar lá também no dia 30 de abril. Então estamos terminando, obrigado a vocês que Obrigado a vieram você. aqui fazer essa Valeu, divulgação. obrigado. Estamos terminando mais um Observatório do Jornalismo. Até o próximo programa.